Ô Rita, abre o TikTok aí, vê se o que você está achando vê se você acha a minha live aí, vê o que você está achando dela. Se tá ouvindo direitinho o que eu estou falando. Aqui não dá para ver, primeiro. Oi? Não dá para ouvir. Como é que é? Aqui não tem coisa. No celular, cara. Ah. Pô, se liga. Nem no meu celular. Tá bom, péssimo. deixa. É péssimo esse fone. Tem que botar fone de ouvido. Fernando Campos, Tiago Pontes, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Eu sou o Dr. Claucimir Pereira. Nesta live nós vamos falar da advocacia e dos diversos ramos de atendimento, tá? E de trabalho da advocacia. Maria Letícia, seja bem-vinda, boa tarde. Vou esperar um pouquinho mais para que as pessoas possam chegar e assim que tiver aí um agrupamento maior, eu começo com a explanação. E de início aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do TikTok também. Essa semana eu vi diversos, Leda, seja bem-vinda, boa tarde. Eu vi diversas pessoas aí no TikTok falando que curtir todos os vídeos flopa, as mesmas coisas de sempre. Gente, não se preocupem com isso, tá? Por quê? Porque quando o TikTok foi criado, o objetivo é rede social, excesso mesmo de curtida, excesso de... Quanto mais você comentar é melhor, então não teria por que uma pessoa curtir todos os vídeos de alguém e flopar, tá? Você tem sim o direito de curtir todos e a pessoa também tem o direito de ser beneficiado com cada curtida. Laína Vieira, sejam todos bem-vindos. Peço a vocês que, se puderem, se quiserem, deem curtidas na live para poder aumentar aí. Por enquanto, nós começamos agora, está zerado. E quem quiser compartilhar também do Carmo, sejam todos muito bem-vindos. Nesta live, conforme eu disse no início, nós vamos conversar um pouquinho sobre a advocacia e os diversos ramos desta advocacia. Então vamos começar hoje, tá? Já temos 4 minutos. Monique Braga, seja bem-vinda. A respeito de, primeiro, a advocacia criminal, que é uma das mais apaixonantes, complexas, né, trabalhosa. Os colegas que fazem ontem mesmo eu adicionei um colega aí que é advogado criminalista e eu vou explicar para vocês aqui, fazer um resumo do que é essa advocacia criminal. Muita gente confunde, tá, e diz que o criminalista é advogado de bandido. Isso não é verdade, tá? O verdadeiro advogado, o verdadeiro criminalista, ele faz a defesa técnica e essa defesa técnica é feita dentro do processo criminal. Santina, seja bem-vinda, tá? Então, como é que funciona isso? Você não defende o delito que foi praticado. Você defende, tá, o direito que essa pessoa tem de ter um processo, um devido processo legal, com ampla defesa e com contraditório, tá? Não é incomum, os crimes são inúmeros, muitos cometem crimes, tá? Mas a grande verdade é que, às vezes também, por falta de uma boa defesa, a pessoa acaba sendo punida até por um crime que ela não cometeu. O avanço do direito vai lapidando isso, tá? Então agora
existem alguns absurdos que são praticados aí pelo judiciário, mas algumas ações também são boas. E entre essas ações está a ação do judiciário de fazer cumprir a inviolabilidade do lar, do domicílio. Então, a polícia já pode entrar nas situações que a lei permite, tá? Mas o que acontece é que, por exemplo, em comunidades carentes, o direito não é bem aplicado tanto quanto nas zonas de alta renda. Ou seja, você raramente, tá? É quase que impossível você ver a polícia arrombando uma porta de um prédio na zona rica, e é muito comum você ver arrombando porta de barraco. Então, o direito processual penal e o advogado penalista, criminalista, ele visa fazer com que a garantia dos direitos constitucionais, tá, do acusado sejam respeitados. Alguém tem alguma dúvida aí? Rodrigues, Santina, se tiver dúvida, pode fazer a pergunta aí na rolagem. Repito aqui, tá? Quem quiser dar umas curtidinhas aí para elevar um pouquinho a live, eu vou agradecer. E agora eu vou fazer a segunda menção à advocacia, que é a advocacia de família, né? Do direito de família. Muita gente pensa que o direito de família ele é resumido a divórcio e alimentos, tá? Quando na verdade não é só isso. O direito de família ele engloba, entre outras coisas, todos os direitos que uma criança pode ter em relação aos pais, né? Em relação às pessoas que... Rodrigo, Orlando, a live aqui é sobre direito, tá? E as questões referentes à política e etc., eu caminho ao largo. Então, vou pedir a você que, se tiver algum comentário, que faça dentro do tema da live, ok? Agradeço aí a sua participação. Então, o que acontece? O direito de família, ele visa regular também as questões de alimentos, né? O divórcio, as questões referentes às cautelares, no caso da Lei Maria da Penha, né? As garantias. Messias, seja bem-vindo, boa tarde. Luiz Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde. As garantias da esposa, da ex-esposa, do marido, do ex-marido e dos filhos. E também as questões referentes à partilha dos bens. Boa tarde, Luiz. Tá? E nessa partilha dos bens é que está a maior controvérsia do direito de família, tá? Todo mundo briga por tudo, mas quando a briga é por patrimônio, por dinheiro, ela fica muito mais acirrada. Então, falamos agora, já falamos do direito penal, do direito criminal, já falamos um pouquinho, claro, nós vamos fazer aqui 1 hora de live. Conforme já explicado aí no curso da semana passada e das outras semanas, a live que eu faço aqui, eu faço uma explanação genérica, conforme fiz hoje, a respeito do TikTok, essa questão de flopar ou não flopar por causa de curtida, por causa de comentário, e agora eu falei a respeito do direito criminal, tá? Já falei a respeito do direito de família, e agora vamos divagando aí através... Cecília, boa tarde. Tá? Maria Aparecida, boa tarde. Se você entrou e tem uma pergunta a respeito de direito que queira fazer, faça, tá?
que, na medida do possível, eu vou responder durante a live. Uma pergunta que eu considere que é importante o tema para fazer um vídeo, eu respondo através do vídeo, né? A mesma pergunta que você faz aqui, ela pode ser a dúvida de centenas de milhares de pessoas, então o vídeo responde a todo mundo. Luiz Eduardo, essa daí já é uma questão, tá, de fundamentos do direito, né? E aí a gente não discute aqui. A dúvida que a gente tira na live, tá? Nós não vamos entrar aqui nas especialidades em si e nos aprofundar no estudo do direito. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui na live é trazer o conhecimento básico para as pessoas que são leigas, tá? No futuro, eu estou pretendendo, junto com um grupo de colegas, fazer, tá, umas lives voltadas para os estudantes de direito, para advogados recém-formados, mas será lá no YouTube. Aqui e lá, por enquanto, as lives são apenas para levar o conhecimento básico do direito, a dúvida do dia a dia do direito para o consumidor, para o trabalhador, tá? Mas eu vou printar a sua pergunta e depois eu te respondo lá no privado, ok? Só para você não ficar sem resposta, tá bom? Mas vamos lá, prosseguindo. Temos também o ramo que alguns colegas aí que podem estar assistindo no For You e não querem entrar aqui na live, do direito tributário, que na maioria das vezes um bom tributarista ganha muito dinheiro porque ele trabalha para grandes empresas, é um excelente nicho, tá? Mas não é para todos, tá? As empresas preferem contratar aqueles advogados que já são oriundos de escritórios que faziam a defesa do direito tributário da empresa antes, e isso vai, né, passando de pai para filho e tal. É muito difícil uma grande empresa simplesmente pegar um advogado iniciante para fazer a defesa, porque geralmente o tributo envolve vultuosas quantias e aceitar uma defesa de um leigo é um risco muito grande. Então, o advogado tributarista, ele trabalha para minimizar, né, o pagamento de impostos, né, e discutir as cobranças excessivas, né? Algumas teses de direito tributário são muito controversas, isso aí possibilita uma discussão judicial e é aí que entra o advogado tributarista. Agora vamos falar da parte que mais afeta todos nós, né? Que é o direito do consumidor e o direito do trabalho. Então, o direito do consumidor, ele discute, tá, em juízo ou fora dele, todas as questões referentes à regulação do consumo, tá? Ou seja, a compra, a venda, né, a prestação de serviços, tudo isso tem o amparo do Código de Defesa do Consumidor, o amparo e o regramento, o regulamento para este tipo de setor, o setor de consumo, o setor de prestação de serviços. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio, tá, porque havia uma lacuna muito grande na discussão, principalmente processual, da defesa do direito do consumidor. Não havia um Código de Defesa do Consumidor.
E aí tudo era levado para o Código Civil. E as grandes empresas, elas eram beneficiadas, por quê? Porque na maioria das vezes o consumidor, ele não tem acesso, ele é a parte vulnerável, ele não tem acesso a advogado, tá? Ele não tem conhecimento da própria defesa, enquanto que as empresas têm. E aí foi criado o Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova processual, possibilitando, tá, a devolução de produtos defeituosos, quando for o caso, né, impossibilitando a cobrança indevida e havendo devolução em dobro, entre outras coisas. Tá? Tem dúvidas aí? Tem aí a Meio, José, chegaram agora, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Eu sou o Dr. Claucimir Pereira e as lives aqui no TikTok são também salvas e o Inteiro Teor vai lá para o YouTube, vai para o canal Direito para Todos. Se você tiver uma pergunta, tá? Você pode jogar a sua pergunta aí na rolagem ou até aqui no Interaja que eu vou responder, tá? As melhores perguntas, porque deixa eu explicar para vocês aqui, abrindo mais um pouquinho aí a respeito. Por que às vezes você procura um tema para se informar nos vídeos e não encontra? Porque a maioria dos advogados que faz, né, que participa das redes sociais, o Adriano, o Edu, sejam todos bem-vindos. Nós fazemos os vídeos com base na demanda, no que vocês pedem. Então, entrou aqui, tem uma dúvida, você faz a pergunta, tá? O Luiz está perguntando ali, ó. Vamos interromper aqui a nossa trajetória para responder uma pergunta dele. Ele diz o seguinte: quando a pessoa morre, as dívidas dela morrem com ela, ou seja, morrem também? Não, não morre, tá? E eu vou explicar como funciona. Os credores podem fazer, tá, a cobrança da dívida do espólio, porque o que acontece? Quando a pessoa morre, os bens dela, tá, e as dívidas dela são roladas num monte. É por isso que é feito o inventário. Então, se a pessoa falece e ela deixa isso aí, tá? Não é discriminação, isso é uma realidade, tá bom? A pessoa que morre e ela só tinha uma conta lá no banco para receber a aposentadoria. Ela não tinha uma casa própria, ela não tinha carro, ela não tinha nada. Só tinha aquilo lá. E o banco fala: olha, o seu fulano faleceu e aqui ele deixou uma dívida de R$1.000. O filho tem que pagar, a esposa tem que pagar e tal. Não vá nessa, tá? Não tem. As dívidas do falecido fazem parte integrante do espólio dele. E o que é o espólio? É a reunião de todos os bens que o falecido deixou. Ele deixou 100 quilos de ouro. Tudo isso hipoteticamente, é só para ilustrar. Deixou 10 apartamentos. Pronto, ele deixou bens. Os herdeiros geralmente pensam assim: eu vou lá, vou herdar 10 apartamentos e o meu pai tinha 1 milhão em dívidas e as dívidas eu não quero saber, é problema de quem que é credor da dívida, se vira. Não. Aberto o inventário, o credor da dívida, querendo, vai poder habilitar dentro do inventário aquela dívida, tá? Ou até, se o título não for líquido e certo e exigível, o credor tem que entrar com uma ação para um juiz declarar, tá,
que o falecido deixou um débito com, por exemplo, um banco, e aí o banco vai lá no inventário e habilita com a certidão de crédito, olha, excelência, para o juiz do inventário, em resumo, através de petição, mas seria isso, excelência, e quando ele morreu, ele deixou lá no banco 1 milhão para pagar. E aí, o juiz, antes de fazer a partilha dos bens, vai descontar as dívidas. O que sobrar é dividido com os herdeiros. Se não sobrar nada, nada vai para os herdeiros. Agora, para a pessoa que não tinha patrimônio nenhum, tá? Deixou uma dívida lá no banco, infelizmente para o banco, é claro, vai ficar sem receber, porque você, para cobrar uma dívida, tá? Você tem que ter o mínimo de oportunidade de ter o retorno. Se o próprio banco reconhece que o falecido não tinha condições de pagar, ele não vai ajuizar nenhuma ação de cobrança e não vai ter como habilitar a dívida no próprio inventário. Ultrapassada essa questão, muito boa a pergunta do Luiz aí, ilustrou muito bem essa questão, que é uma questão que eu vou falar agora, do advogado especialista, boa tarde, Evandro, em inventários, que são as ações propostas perante o juiz de órfãos e sucessões. Nestas varas, entre outras coisas, as mais usuais dos advogados são os inventários, para fazer o levantamento de todos os bens de quem faleceu e a competente partilha. E tem também os pedidos de alvará daquelas pessoas, por exemplo, que faleceram, não deixaram outros bens, exceto um valor. Faleceu e deixou 10 mil reais numa determinada caderneta de poupança. A forma com que as pessoas que são herdeiras têm para levantar esse valor, porque com a morte eles não conseguiram levantar, fazendo um pedido judicial de alvará. O alvará nada mais é do que uma autorização que o juiz dá para que os herdeiros levantem cada um a sua cota daquele valor. Tem 20 mil depositado, morreu e deixou apenas 2 filhos, não deixou mulher, não deixou nada. Então, esse valor vai para os 2 filhos, tá bom? 10 mil para cada um. Deixou 10 mil, 5 mil para cada um. Lembrando, tá? A incidência de imposto da transmissão dos bens dos falecidos para os herdeiros, tá bom? Não recebe tudo, não. Então, falamos aqui também do advogado especialista em órfãos e sucessões, que são os advogados que fazem os inventários. Agora, vamos falar um pouquinho do que mais demanda aí, né? Dorival, seja bem-vindo, boa tarde, que são os advogados especialistas em direito do trabalho, tá? Eu costumo dizer que para o advogado, se você está aí no For You, ou se você é advogado e entrou aqui na live, fique sabendo, você não gosta do direito do trabalho, se você não gosta da justiça do trabalho, repense, tá? Eu sou advogado há quase 30 anos e o princípio da minha carreira, o que me manteve no direito, foi exatamente o direito do trabalho, tá? Agora, infelizmente, está aí havendo um prejuízo para a advocacia do trabalho,
por causa da pandemia. Muitas empresas fecharam e ao desemprego, quando o desemprego aumenta, reduz a quantidade de reclamações trabalhistas. O correto, o bom para o advogado trabalhista é quando a demanda está em equilíbrio. Por quê? Há um entra e sai das empresas, há uma fomentação maior de reclamações trabalhistas e há também a certeza do recebimento. O que eu vou falar agora, nós estamos em quase meia hora de live, é referente a uma questão que envolve todos os processos, né? E que quase todas as pessoas, Rogério, boa tarde, seja bem-vindo. Quase todas as pessoas, quando procuram um advogado, elas sempre falam isso. Doutor, essa causa é uma causa ganha, né? Garantido aí, é só entrar e depois eu volto aqui para receber. Gente, quanto à famigerada causa ganha, eu tenho a falar para vocês o seguinte, tá? A única... Messias, seja bem-vindo, boa tarde. A única causa ganha é aquela causa que você percorre todo o processo e recebe o dinheiro, colocou no banco, assinou o recibo, colocou no bolso ou colocou na sua conta bancária. Esta é, Alessandra, seja bem-vinda. Esta é a verdadeira causa ganha. Tá? Eu já falei em outra live anteriormente, teve muita gente que não gostou, inclusive colegas, tá? Meus colegas, é uma questão até de transparência, né? Nós temos que ser bem transparentes, principalmente com o leigo. Quando você informa ele, e você não deve aceitar essa peja de causa ganha. E o advogado também não deve trabalhar com promessa. Vamos deixar as promessas aí para outros ramos. Porque o que acontece? A causa, ela só é ganha quando ao final você consegue trazer para você a conversão do que a sentença disse, que é um papel, que é um direito, e agora com o processo eletrônico, que é digital, em dinheiro. Quando há conversão, ou seja, você fez o processo trabalhista, você fez o processo de direito do consumidor, você fez o processo de alimentos e está recebendo os alimentos e recebe a indenização trabalhista, recebe a indenização do processo consumerista, aí você pode pagar o cliente e falar: pronto, a sua causa agora está ganha. Mas, de início, nunca faço isso. E peço aos colegas também para não fazer, e vou explicar por quê. Porque, gente, você pede alimentos a um pai. Esse pai trabalha com bicos, né? Ele não tem um emprego fixo, não tem nenhuma chance de ter um benefício previdenciário e ele vive de biscate, mas ele paga os alimentos ali regularmente. Digamos, ele cai duro, morre. Aí a mãe da criança vem correndo no advogado e fala: doutor, ele morreu. E agora? Uma possibilidade que o advogado às vezes não prevê. Não é? Poxa, ele morreu, não contribuía para o INSS, logo não terá o benefício. Não deixou bens, então seu filho agora não terá mais alimentos. Você, a mãe, é que terá, ou vice-versa. Pode acontecer com a mãe também, se ela estiver prestando alimentos. Uma reclamação trabalhista. Vaninha, seja bem-vinda. Ah, doutor, é causa ganha. Tá bom. Digamos
que você trabalha na empresa 10, 20 anos, mas você não sabe o que está acontecendo nos bastidores da empresa. E aí você entra com a reclamação trabalhista e a empresa simplesmente faliu. Você terá que percorrer todo o processo trabalhista, tá? Para depois pegar uma certidão de crédito trabalhista e correr para a Justiça Estadual para habilitar o teu crédito naquele processo de falência. Mas se não tiver, se a empresa não tiver nenhum patrimônio, se não foi bloqueado nada dela, aquela certidão de crédito será apenas um papel, não vai servir para nada, não vai receber. Ah, doutor, isso acontece no direito do consumidor também? Acontece. Eu vou explicar como. Da mesma forma, tá? Nós tínhamos aqui no Brasil uma das maiores magazines aí de venda, né? Vocês sabem o que aconteceu. O dono dessa magazine foi preso e todas as lojas dele fecharam, e a falência, eu acho que está em outro estado que não do Rio de Janeiro, mas ele tinha lojas no Brasil inteiro. E aí, digamos, você está no Rio de Janeiro, você está lá no Amazonas, você está lá no Paraná, né? E aí você tinha uma ação contra essa magazine porque você comprou uma geladeira de R$6.000 e não recebeu a geladeira. Você ajuiza, essa causa é ganha? Não é. Por quê? Porque o dono foi preso, foi decretada a falência, os bens foram confiscados, não dá para pagar todo mundo. Aquela certidão, o teu crédito vai acabar se transformando em gelo. O gelo é assim. Você tem ali alguma coisa que vai derretendo, molha a mesa, acabou. Então, existe sim a possibilidade de você ter um crédito, tá? Seja ele trabalhista, seja ele civil, e você... Boa tarde, Michele, seja bem-vinda. Valquíria, Maria, sejam todos bem-vindos. Francisco. Então, é necessário ter um pouquinho de cuidado e é relevante para o advogado ter sempre transparência, tá? Quando eu vejo o cliente chegando ao meu escritório com uma expectativa muito grande, eu tento colocá-lo dentro da realidade. Olha, não é bem assim, tá? As coisas caminham de outra forma e tal. Tento explicar. Se ele não aceitar, se ele continuar pensando, causa ganha, porque o meu amigo entrou com a ação há 3 anos e ele recebeu 80 mil. Gente, há 3 anos eu tinha 55 anos, agora eu tenho 58. A empresa, há 3 anos, tinha uma vida financeira. Hoje, depois de pandemia, será que ela tem a mesma saúde financeira para pagar uma reclamação trabalhista? Muita gente gosta de ouvir promessas dentro do escritório de advocacia, tá? E também muita gente gosta de fazer promessas, mas no direito, eu costumo sempre dizer isso, tá? Existe o direito dos códigos, né, que estão aqui, os livros, a jurisprudência. Efigênia, seja bem-vinda, Sandro. E existe também a realidade. O cliente, quando ele vem, cabe ao profissional, e tem muito profissional aí na live, né? Tem muito advogado que está assistindo agora, e eu tomo a liberdade de dizer para vocês, né? Em todas as áreas acontece isso. Desde a área criminal, o sujeito foi preso, ele participou de um assalto, trocou tiro com a polícia, a família procura o criminalista
criminalista, o profissional, o técnico, ele vai te dizer o seguinte: eu vou fazer a melhor defesa para o seu filho. E eu, para fazer a defesa deste crime, eu cobro 50 mil reais. Mas eu vou te falar uma coisa: condenado ele já está. Ah, doutor, mas condenado ele já está. Ele assaltou, trocou tiros, baleou um policial, foi baleado, não tem como dizer que ele estava lá em São Paulo e que nada disso é verdade. Entendeu? Existem situações, tá? E eu vou aproveitar para explicar aqui, que, por exemplo, a polícia, quando ela sai em perseguição a, por exemplo, assaltantes, pelo rádio eles passam. Um dos assaltantes tem cabelo branco, usa óculos preto, está de camisa verde, gravata e terno vinho. Todo mundo que estiver na rua com essa descrição, eles vão prender e vão levar. Na verdade é deter, né? Eles vão deter e conduzir perante a autoridade para verificar com as testemunhas se aquela pessoa participou ou não, ou se uma daquelas pessoas ali. É por isso que acontece muitos erros no judiciário, e é por isso, Paulo Filho, eu até posso concordar, mas infelizmente aqui a gente pode até fazer uma live a respeito de política, mas hoje o tema é exclusivamente direito, tá bom? Então as perguntas aí, os comentários têm que ser voltados para o direito. Então, isso não significa, e aí é que está a importância, tá, da advocacia criminal. O criminalista, ele vai fazer a minha defesa, tá? Porque a descrição que o policial recebeu era de um homem idoso, cabelo branco, de óculos, gravata, camisa social e terno. E aí eu fui conduzido para a delegacia. Mas o delegado abre o inquérito e me processa. Então, o que vai acontecer? Eu vou responder pelo crime. E vai caber ao criminalista trazer as provas que são necessárias, tá? Renzo, boa tarde. Eu só faço advocacia civil, consumerista, direito do consumidor e trabalhista, tá? Eu nunca fiz a advocacia criminal. Eu não tenho aptidão para delegacia, presídio, nunca foi a minha seara. Eu sou o que a gente chama em direito de civilista e advogado trabalhista, tá bom? Mas hoje na live o tema é a advocacia e os diversos ramos, por isso que eu estou citando aqui. E para citar e ter um bom entendimento é necessário você descrever a atividade do advogado. Então, no advogado criminalista, não é só defender bandido, ele também vai defender aquele acusado que, como eu, entrou de gaiato ali, tá? E vai responder o processo. Por exemplo, você está em uma festa. Conforme já aconteceu aqui no Rio. Tá? Tem mais de 100 pessoas. E a polícia recebe uma denúncia de que naquela festa tem 5 milicianos. A polícia chega, ela vai levar todo mundo. E aqueles que, infelizmente, forem arrolados como milicianos, terão que contratar uma defesa para comprovar que ele não é criminoso. E isso é feito pelo advogado criminalista. Então, a atividade do criminalista, ela é técnica, tá? É fazer apenas a defesa. Sempre tem
um cidadão que entra, infelizmente, na live para estragar o conteúdo, né? Ô Ronaldo, você já está um pouquinho grandinho para essas bobeiras aí, rapaz, entendeu? De repente estudar um pouquinho mais, trabalhar, prestar mais atenção no que as pessoas estão falando, você aprende mais do que falar uma besteira dessa aí, um desrespeito com as senhoras, com as moças que estão na live aí, tá bom? Então, gente, nós estamos com 42 minutos de live, tá? Vou abrir agora aqui para as pessoas que estão na rolagem fazer perguntas. Se você tem uma dúvida a respeito da advocacia do trabalhador, de qualquer advocacia, né? O tema hoje é esse, né? Você faz a sua pergunta aí. Eu não tenho nada contra o Ronaldo, nunca vi, não conheço, não sei nem quem é, mas, gente, eu vejo desrespeito aí. Às vezes a pessoa tá, o TikTok hoje, ele se presta muito a isso, né? A pessoa está passando necessidade, então ela entra ali, faz uma live para ganhar 10, 20 reais para se alimentar. Aí sempre eu vejo, eu fico morrendo de pena, as pessoas entram lá para humilhar, vai caçar um trabalho, entendeu? Isso aí é tudo caô, não é assim que funciona, né? A gente tem que moderar um pouquinho, ajudar. Mas vamos lá. Nós estamos com 43 minutos, eu já falei bastante. Vamos falar, Eric, eu não faço indicações, tá? É sempre muito complexo isso, porque cada processo do nosso escritório aqui, cada processo meu, é como se fosse um filho. O advogado, ele tem um compromisso que é imenso com o cumprimento do prazo e com a resolução de provas para o processo. Léo, seja bem-vindo, Léo. Então, eu não costumo indicar, porque Adelson faz a pergunta mais específica aí sobre juros abusivos que eu respondo para você. Tem que ser uma coisa bem garantida. Eu tomo conta dos meus dessa forma, mas nem todo mundo age assim, então eu prefiro não indicar. Mas vamos lá falar a respeito, ficou faltando, do direito previdenciário, né? Um dos ramos mais apaixonantes que nós temos no direito, porque cuida basicamente da terceira idade. E todos sabem que no Brasil, né, o idoso, as mulheres, as crianças não são tratados com o devido respeito, né? Quem pode se defender vai lá e faz a defesa, né? Mas quem não pode, criança, idoso. Então, o direito previdenciário, ele basicamente regula, tá, os interesses e os direitos entre o beneficiário, o segurado, e a entidade seguradora, que no caso, a maior do Brasil é o INSS. Muita gente não sabe, tá? Mas o INSS é um seguro que você paga a vida toda para, ao final, ter direito, né, a respeito da aposentadoria, né, do pagamento de pensão para a esposa quando o marido morre, ou vice-versa, né, ou até pagamento da pensão para os filhos de falecidos. Vamos lá. Sobre esses valores que o governo está informando, tá, que o cidadão tem direito. Você está falando que aqueles valores lá têm referência com juro abusivo? Acho que não. Não. Se for isso aí, talvez, Adelson, pensa bem aí na tua pergunta para poder eu te responder. Os valores que o governo vai disponibilizar através lá do Banco Central, né,
o dinheiro que as pessoas têm, que têm direito à restituição, provavelmente haverá uma atualização do valor ou por um índice do governo ou pela caderneta de poupança, né? Agora, se for juros abusivos em financiamento de imóveis, tá? Já foi objeto de falação minha aqui, se for juros abusivos em financiamento de automóveis, gente, não vá nessa, tá? No meu escritório chegou dizendo, olha, eu financiei um carro e tem juros abusivos, não estou conseguindo pagar a parcela. Obrigado aí quem jogou o baú, tá? Eu sempre ouço aí os colegas dizendo, os colegas que fazem live, baú joga 5 minutos ali. Se você quer ganhar, boa tarde, Luciana. Você quer ganhar seguidores e outra coisa também, tem 239 pessoas aí, podem seguir um ou outro. A live aqui, ela é de rede social. Então, se vocês quiserem seguir um ou outro, pode seguir, tá? Não tem problema. Minha live ninguém segue ninguém, não é live de engajamento, pode sim, segue sim. Isso aqui é rede social, tá? Se quiser fazer pergunta na rolagem aí, pode fazer. Juros abusivos em financiamento de carro. Muita gente traz esse tipo de demanda para escritórios. No meu escritório, não faço. Não ganho dinheiro com isso. Por quê? É a famosa causa, respondam aí. É causa ganha ou é causa perdida? Depois de 5 respostas, eu vou dar aqui o meu entendimento e o entendimento do Tribunal de Justiça, dos tribunais de justiça da maioria do país. Quem assiste as minhas lives já sabe. Mas vamos lá. 5 pessoas, coloquem aí na rolagem se há juros abusivos em financiamento de veículos ou não. Há ou não. Coloca sim ou não. Só 5, gente. Vamos fazer aqui uma entre aspas, brincadeira. Ninguém responde? Só o Adelson? Vamos lá, gente. Olha, o Dial, boa tarde, seja bem-vindo. Sim. Adomilton, sim. Flora, Bruna, sejam bem-vindas. Sim, Maria de sim. Tá todo mundo dizendo sim, gente? Vamos aí. Já temos 4 respostas, eu acho que já dá para eu. Tem 5, Pedro também. Gente, obrigado aí por interagir, isso aí me deixa muito feliz. Quem puder curtir a live aí, né? Anemia falciforme, ele tem direito ao salário. Regiane, eu vou printar aqui, tá? Porque eu gosto. Peraí. Eu gosto de dar um parecer, né? Com embasamento. A anemia falciforme. Se for o caso, sim ou não, eu vou responder essa pergunta aí em vídeo. Deve ter muita gente querendo saber disso aí. Muito obrigado pela tua pergunta. Eu não vou responder agora na live, tá? Vou pegar o INSS, vou verificar códigos e tal. Vou fazer o vídeo respondendo já com os códigos para você não ter dificuldade, se for o caso, de procurar o INSS para pedir, né, um benefício. Vamos lá, gente. Financiamento de carro, tá? Não tem juros abusivos. Lamento, não tem juros abusivos. O financiamento de carro em que você vai à loja, compra o carro custa 50, 60, vamos botar 100 mil reais, tá? Você não tem o dinheiro para comprar esse carro, aí o vendedor entra em contato com a financeira diz, eu financio os 100 mil para ele. É feito um contrato em que você sabe a quantidade de parcelas que você vai pagar, o valor de cada parcela, o valor que foi feito o empréstimo, 100 mil reais, e o valor total que você vai pagar. Todos os contratos têm isso. Então,
não ajuizem, vai perder dinheiro, entendeu? Porque os processos são caros, tem que pagar custo na maioria das vezes, entendeu? E muita gente, é aquele negócio, assim como tem cliente que chega no escritório e diz, vem cá doutor, é causa ganha, sempre há essa questão, a questão da... Luciana, obrigado, Luciana, não precisa mandar rosa, pelo amor de Deus. Eu sou grato, mas eu fico até com vergonha. Mas, gente, não tem juro abusivo, tá? Vou explicar até outra coisa. Lá no Paraná, até uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, tinha uma juíza que começou a deferir com base ali no fato de que a parte ficava extremamente onerada naquele contrato, porque ela pegava 100 mil e pagaria 300 mil, por exemplo, né? Ela deferia o cálculo dos juros, baixar o valor das parcelas e etc. E o tribunal lá começou a cassar as sentenças, ou seja, reformar as sentenças, e hoje ela já não dá mais este tipo de sentença favorável, tá? Eu tenho tanta dúvida, já sou a mais delas e amo. Luciana, escreve a sua dúvida aí na rolagem, tá? Que eu respondo. O pai não me dá, mas não cria. Gente, as perguntas aqui, tá? Elas têm que ser feitas de forma bem clara, para poder facilitar a resposta, né? Porque tem a rolagem, entendeu? Então, deixa eu explicar para você aqui, que tem muita gente... empregada doméstica, quando sai de férias, recebe algum valor? Recebe, Dani, recebe as férias mais 1/3. Você pega o valor das tuas férias, divide por 3, aí você vai receber 1 mês de salário como férias e mais 1/3, tá? Então vamos lá. Muita gente diz assim, o advogado está falando lá na internet que não existe juro abusivo, mas acontece que eu entrei e eu ganhei o processo. Gente, não acreditem nisso. O que acontece muito, e eu já vou colocar vocês aqui, depois vocês vão correr lá na internet, vão pesquisar e vão saber que eu estou falando a verdade. O que acontece muito é o seguinte, o cidadão contrata 48 parcelas e ele paga 30, vamos botar assim, 30, e começa a ficar apertado para ele. Se você não recebeu as férias, tá? Você ou aguarda o final do contrato trabalhista lá, ou a sua demissão para ajuizar, ou então você ajuiza com o contrato em curso, mas aí já sabe que vai perder o emprego, tá? Eu geralmente falo com a pessoa para aguardar o final do contrato para ajuizar, observando aí que você, após sair da empresa, você tem 2 anos para ajuizar e retroage 5 anos apenas, tá? Então vamos lá. Aí a pessoa entra com uma ação para discutir juros abusivos. Aquela ação, se ela for julgada, ela será julgada improcedente. Mas tem o porém. Gente, tem 334 pessoas. Dá umas curtidinhas aí para mim. Eu não peço a vocês presentes. Eu sei que a dificuldade de cada um é muito grande, tá? Mas dá umas curtidinhas só para levantar a live para ela não cair, tá bom? Só isso que eu peço a vocês, né? Agradeço a moça que deu o presente aí, mas procure dar o seu presente, mas assim para a pessoa que está muito necessitada. Dando aqui, eu vou direcionar, entendeu? Para o meu religioso favorito do TikTok, que é o Profeta do Bem. Um rapazinho lá do Paraná, muito simples, muito humilde, que faz as lives falando sobre Bíblia e Cristo, então eu dou para ele. Então você doando para mim, está dando para ele.
Entendeu? Então, a pessoa está apertada, ajuiza a ação e aí, em audiência, o banco oferece a ele um acordo. Olha, o senhor ainda deve 18 parcelas. Essas 18 parcelas daria, vamos botar redondo, 20 mil reais. Se o senhor der 10 mil reais, né, eu te dou a quitação do contrato. Aí, em vez de pagar 20 mil, ele vai pagar 10 mil. Só que ele não fala a verdade para você. Ele fala, eu fiz um excelente acordo. Ele vai falar que ele ganhou o processo. Quando, na verdade, o acordo, tá, não é uma sentença. Ele tem o valor de sentença porque ele é homologado. Mas o acordo é uma transação que é homologada, que é feita entre as partes e que é, ao final, homologada pelo juiz. O homem é abençoado por Deus que você não... Estou aqui no seu trabalho de pesquisa que eu posso pagar. Elis, eu não entendi a sua colocação, minha filha. Se for dúvida e tal, pergunta aí que eu respondo. Gente, estamos chegando a quase 60 minutos de live, 1 hora de live. Se tiver pergunta, joga na rolagem. Por quê? Porque nem sempre dá para a gente interromper aqui para responder, tá? Eu sei que as dúvidas são muitas, né? Vamos lá. Pergunta sobre direito de família. Alguém tem dúvida aí quanto a alimento, quanto a divórcio, né? Tem dúvidas aí? Faz na rolagem aí. Aproveita a oportunidade de você tirar a sua dúvida, tá? Vamos lá. 3 minutos para perguntas sobre direito de família. A mamãe aí que não está recebendo pensão, que quer se divorciar e não consegue. Pedro Henrique enviou curtida, Luiz Eduardo. Sejam todos bem-vindos aí, sintam-se abraçados. Infelizmente, às vezes, quando está fazendo a explanação, Negão da Melancia, Fanny, Luciano, tá? Não dá para dar os cumprimentos aí, mas sintam-se todos bem recebidos e abraçados, tá bom? Quem quiser seguir uma outra aí, pode seguir. Eu já sei todos os direitos, doutor. Elis, poxa, parabéns aí que você sabe de todos os direitos, tá bom? Tá melhor do que eu nem sei de todos os direitos. Eu costumo dizer para mim, e isso aí faz com que eu me mantenha de pé, que a cada dia, até um cliente que chega aqui, ele consegue me ensinar alguma coisa. Tem uma casa financiada e ela não quer vender para dividir. O que fazer? Essa é a pergunta do Jefferson. Jefferson, deixa eu ver se eu entendi a pergunta que você fez. Tá? Você é casado com uma pessoa, está se separando e aí você quer saber como é que fica a casa e as prestações daqui para frente. É isso? Responde sim aí embaixo que eu já explano para você. Enquanto isso, vou responder aqui. O filho fora de casamento tem direito à herança? Não existe filho fora do casamento, tá? Uma coisa aí que serve para Jefferson, já entendi, vou te responder. Para esclarecer a todo mundo, filho é filho. O sujeito pode ser casado aqui e não ter filho nenhum, mas se ele tiver 10 filhos na rua e ele deixar 1 milhão na caderneta de poupança, a esposa dele, de acordo com o regime de casamento lá, que na maioria das vezes é comunhão parcial, terá direito a 50% do que ficou lá no banco e os outros 50% é dividido para os 10 filhos, tá? Filho é filho. Jefferson, geralmente faz-se o seguinte: a casa fica ou com você ou com ela, se está financiada. Então, o cônjuge que ficar com a casa assumirá as prestações do divórcio para frente. E as prestações que foram pagas na constância do casamento, 50% para cada um. Tá? Aí negocia. Digamos, você tem um carro que foi comprado na constância do casamento, o carro vale 100 mil reais.
né? E vocês já pagaram 50 mil do financiamento da casa. Daqui para frente, ela fica com a casa e ela assume as prestações, se tiver condições, e você fica só com o carro, compensa. Eu sou prático dessa forma, entendeu? O carro está avaliado em 100 mil, então você fica com os 50 mil, que era a parte dela, e fica com o carro. E ela fica com a casa e vai ser responsável pelo pagamento. As questões aí de, ela não pode pagar o financiamento e tal, aí a gente não, né, se não pode pagar, complica tudo, né? Mais dúvidas aí? Vamos fazer agora uma pergunta, quem tiver uma pergunta aí sobre direito do consumidor, tá? Quem tiver uma dúvida aí a respeito de direito do consumidor, tá? E quem quiser seguir um ou outro aí, pode seguir. Tá? Pode abraçar aí, ó. O Benício está dizendo que ele segue de volta. Quem quiser curtir a live aí para ajudar a subir um pouquinho, né? E os presentes que vocês enviarem serão doados para o Profeta do Bem e para a Rose também, que é uma alagoana muito sofrida, tá? Mora lá no cantão, lá num sítio, com os filhos, não tem água potável nem nada. Ela faz a live aí, uma pessoa de luta. Então, quem é de luta, ajuda quem é de luta, tá bom? Luciano, bastante gente entrando. Gente, dúvidas? Eu fico devendo aqui, vou responder em vídeo, a pergunta da moça a respeito da anemia falciforme e o direito de aposentadoria. Todos os que me seguirem, tá? Eu tô com 7 mil na conta aí, eu vou seguir de volta assim que terminar a live. Fique tranquilo, por enquanto eu tô trabalhando com um celular só e quando eu trabalhar com 2 eu já vou seguindo ali automaticamente. Perguntas? Não tem perguntas? Pessoal, vamos nos despedir aqui, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, por ter podido ajudar, contribuir com o meu conhecimento, dividindo com vocês, com todo o respeito. Ronaldo, o rapaz que entrou aí, colocou infelizmente uma pergunta, né, que todo mundo rechaçou. Ronaldo, fica com Deus, meu irmão, nada contra você, mas a gente tem que trabalhar com respeito aqui, né, acima de tudo. Queria saber sobre guarda, no caso, quando a mãe faleceu, mas tem pai. Se o pai, tá, tem condições de ficar com essa criança, a guarda é dele, né? Se tem o pai e a mãe falece, automaticamente, né, essa guarda aí tem que ser regularizada em nome do pai. Né? Se eram separados, aí o pai vai ter que entrar com a ação, porque geralmente fica com a avó e tal, e aí não quer entregar para evitar. Eu sempre direciono para o judiciário. Mas também, se o pai morava com a mãe e a mãe morreu, não há o que discutir, a guarda é do pai. Exceto se ficar comprovado que o pai não tem nenhuma condição, né, nenhuma capacidade de instruir aquela criança, de educar, de alimentar, de vestir, aí quem tiver é que vai pedir a guarda judicial. Sempre digo isso, nada de pegar o filho, não vou dar e tal, não. Se você, o pai, a mãe morreu, você está tomando conta da criança e agora o pai quer, né? Eu quero o meu filho e tal. E você sabe que ele não atende os requisitos mínimos para ficar com aquela criança. Aí você procura imediatamente, né, uma vara de infância e juventude para pegar a guarda provisória e depois entra com pedido de guarda, né, na justiça. Gente, perguntas, só a Luciana que fez pergunta aqui, né, Luciana? Vamos aí. Doutor, meu esposo faleceu, éramos casados, me deixou 3 filhos na casa menor, está com a avó e o maior comigo. Geoviana, completa aí, né? O que eu faço com a casa? Na casa. Mas vem cá, essa casa aí vocês compraram?
Esclarece aí, por favor, se a casa era do casal, se vocês compraram, se está pagando aluguel, se era financiado, tá? Alguns contratos de financiamento, né, mais antigos aí, sinceramente eu nem sei como é que está agora, mas a maioria dos contratos de financiamento, principalmente da Caixa Econômica Federal, tinha uma cláusula em que se o titular morresse, havia a quitação do contrato, mas tem que ler, tá? Não estou falando que todos os contratos são assim, tem que ler para saber. Vamos lá, ver se eu entendi. Você comprou a casa depois de casada e só tem o recibo de compra e venda. Gelviana, esse recibo de compra e venda tem o nome do vendedor, tá? Se a casa foi quitada, ou seja, se pagou pela casa, procura o vendedor e ele vai te dar uma escritura para você registrar. Se não pagou, tá? Aí tem que continuar pagando até o final. Se pagou, pagou, foi à vista. E o proprietário que vendeu para o teu marido faleceu, aí você tem que entrar com uma ação e o juiz vai determinar a averbação da sua compra e venda. Entendeu? É chamada outorga uxória. A casa não tem matrícula e não pagamos IPTU, mas essa casa aí existe, tá? A questão da regularização da casa, você vai ter que procurar mesmo a prefeitura. Retém esse documento de compra e venda aí e o comprovante de pagamento da casa a 7 chaves. Se você perder isso aí e um espertalhão souber, pode dar problema para você. Vanessa Regina, seja bem-vinda. Grace, vou puxar aqui a sua pergunta, Grace. Boa tarde, se uma mulher casada sai de casa, perde o direito? Entre com o inventário, mas a casa... Não, isso aqui já é... Lourdes, o que acontece é o seguinte, se a casa, tá, for perder o direito, depende muito da análise do teu caso, entendeu? Por exemplo, uma mulher que é espancada regularmente pelo marido. E a gente sabe que a tramitação processual é lenta. E ela saiu de casa, ela não vai perder os direitos, tá? Mas há sim menção a que o cônjuge que abandona o lar, né, depois de 2 anos, mas eu não vou entrar nessa seara porque eu não sei da tua situação. E outra coisa, gente, quando se trata de direito de família, por questão ética, tá? Por questão de sigilo, nem tudo eu posso explanar aqui. Gente, mais alguma pergunta? Se eu sou a tia e o pai tem a guarda, mas não cria e nem dá para mim. Luciano, aí é aquele caso que eu falei, tá? Se você é a tia e o pai não mantém o dever de cuidado com a criança, né, você tem que entrar com uma ação e discutir com ele a guarda dessa criança. Tinha perguntado se o pai não participa nem ajuda, ele tem direito em tomar a neném de mim? Grace, infelizmente, deixa eu esclarecer aqui uma coisa, gente. Se o pai, tá? O pai, né? O pai é aquele que, mesmo separado da mãe, ele mantém o dever, o interesse de cuidar do filho, de verificar como é que está a escola e tal, é pai. Beleza. Se o pai não dá nada para o filho e tal, primeiro, cabe à mãe procurar a justiça e fazer jus ao dinheiro que é dos filhos. O direito a alimentos é dos filhos e o pai é obrigado a dar. Ponto final, tá? Pai tomar filho da mãe
É possível? É. Se ela, por exemplo, tem uma conduta, né, imoral e leva o seu filho ou o seu bebê ou a criancinha de 3, 4 anos para aquele antro de imoralidade. Perde a guarda. Se a mãe usa entorpecente, se torna uma pessoa agressiva com a criança e coloca em risco a criança, perde a guarda, tá? Agora, se a mãe é apenas mãe, conforme a própria palavra tem o significado, não perde guarda para ninguém. Eu costumo dizer, a mãe passa fome, mas dá o pão único para o filho comer. Então ela não vai perder a guarda. Tenho casa própria e deixo ela com a avó para trabalhar a semana toda. Grace, se você trabalha, tá, longe da casa da avó, né, ou da sua mãe, e se você não pode se deslocar por questões de emprego, né, tudo bem. Agora também, se você deixa a criança lá, e você já está numa segunda união, e você só vai lá no final de semana, toma cuidado, tá? Essa questão aí. Vamos ver aqui a pergunta do Jorge Antônio. Bom dia, tive uma união estável, há 23 anos, saí de casa, tenho direito ao imóvel? Olha, o Jorge, a princípio, tá? Se esse imóvel aí estava quitado e etc., você pode até ajuizar a ação para tentar com ela ali uma composição para para ela não enriquecer ilicitamente. 23 anos já prescreveu o seu direito a essa partilha aí, tá bom? A verdade é isso, se você não conseguir nada através de um acordo, acho que na justiça aí você não consegue nada não. O que eu faço para vender a casa? Eliésio, esclarece aí que casa é essa que eu não peguei não, já subiu. Está quitado. Então, se o imóvel está quitado, né? Agora me responde, Jorge, esse imóvel foi quitado aí, você ainda era casado, ainda morava com ela? Ou foi quitado agora? E você participou da quitação até agora, apesar de já estar separado? Explica aí. Porque, por exemplo, se você separou há 23 anos, mas você continuou pagando pelo imóvel até agora, a situação muda. Agora, se o imóvel estava quitado lá há 23 anos, não tem chance não. Tá? Você já pôs termo a essa separação aí há 23 anos, a partilha tinha que ser feita lá atrás. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Sem nenhuma? Agradeço muito a vocês aqui, tá? Eu vou encerrar. Amanhã estamos... Carla, qual foi a sua pergunta? Gente, quando fizer a perguntinha ali, eu não respondi, o que você tem que fazer? Escreve e copia. Quando você sentir que a timeline aqui, essa rolagem, está devagar, você manda a sua pergunta ou você fica prestando atenção no que eu estou falando. Eu terminei de responder uma pergunta, você vai lá. Se você está separado há 4 anos, ajuiza a ação, né, para extinguir essa união estável e fazer a partilha. Entendeu? Luciana, Carla, vou ver se eu puxo aqui a sua pergunta, Carla, mas eu não vi passar. A Grace eu respondi. O Eliésio, a pergunta dele não saiu completa, tá? Grace Casas Gelviana, eu acho que eu já respondi.
Carla, sua pergunta não subiu não, tá? Faz aí rapidinho, antes da gente encerrar eu respondo para você, tá bom? Valeu, Jorge, abraço, vai com Deus, sucesso lá, tá bom? E outra, tá? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Vamos lá. Maria Isabel, seja bem-vinda, boa tarde. Carla, faz a sua pergunta aí, minha filha, que eu procurei a pergunta, às vezes a pergunta não sobe. Se o pai não paga os acordos que ele tem que pagar, ele paga a pensão, mas não paga. Ele paga ou não paga? Ah, o acordo, tá? Executa o acordo, né? Eu tenho amigo, ela traiu o marido, saiu de casa, ela quer saber se ela tem direito na casa. Ela só tem direito na casa se ela traiu o marido. Não, a traição não implica em perdimento de direito à partilha não, tá? Já foi tempo. A traição, tá? O STF entendeu recentemente que a traição tira o direito à pensão, a alimentos. Agora a partilha dos bens não. Carla, infelizmente eu não estou conseguindo entender aí, tá? Vou tentar ver se eu entendi aqui. Você era casada, separou e entrou com ação e o juiz determinou que o seu marido pague alimentos para os filhos. E ele atrasou e fez acordo com você. Esse acordo aí foi no processo ou fora dele? Luz, tá bom. Carla, responde aí, por favor. O acordo foi no processo ou foi verbal? Ou foi só de boca entre você e o seu ex-marido? Foi no juiz. Então, esses acordos aí, você deve procurar o advogado que fez a defensoria e informar, olha, ele não está pagando, ele não está cumprindo. E aí o juiz vai intimar, entendeu? Agora, se passou muito tempo, ele já não será preso, né? Uma coisa que muita mulher não sabe, né? É que é o seguinte, os alimentos, eles são devidos mês a mês. Então, se o seu ex-marido, se o pai do teu filho, você é muito legal, obrigado. Lourdes, obrigado, eu que fico feliz, tá? Então, Carla, se nós estamos em março, se o seu marido não pagou os alimentos em setembro, você, no mês seguinte, fala com ele, ó, você não pagou. Aí ele não paga, entra com ação cobrando. Tá? Não deixa passar muito tempo, não fica esperando promessa, não paguei, vou pagar o mês que vem e tal, tá difícil. Agora é claro, tá difícil para todo mundo. Se você verifica que ele não está pagando, não é, ele sempre pagou certinho, mas você está verificando que ele não está pagando, não é porque ele não quer pagar, mas é porque ele não pode pagar, mas ele contribui. Então, aí vai caber a vocês entrar num acordo. Outra coisa, tá? Os alimentos que são especificados na justiça, tá? Exceto se fizer um acordo, olha, vai pagar R$1.000 de alimentos e vai pagar o plano de saúde e o colégio, tá? Tudo bem. O marido se comprometeu em juízo, o pai da criança, né, a pagar isso tudo. Então ele terá que pagar isso tudo. Se ele não pagar, você vai poder entrar com o processo e executar. Ou seja, executar é cobrar. Mas, se ele, no processo, foi condenado ou fez um acordo para pagar R$1.000, e esses R$1.000 não está dando para pagar a escola, e você sabe que se entrar com o processo não vai conseguir, porque ele ganha pouco, infelizmente, ele não será obrigado a pagar nada por fora. Claro, o bom pai, tá, sabe que a criança ficou doente, naquele mês teve um gasto maior. Aí tudo bem, o pai querendo, ele vai poder colaborar com aquilo, né? Assim como também
uma criança que tem um estado em que ela demanda constantemente um gasto que os alimentos não estão sendo suficientes. E você sabe que o pai pode pagar mais. Aí você tem que entrar com uma ação para fazer a revisão do valor que está sendo pago. Vou aproveitar mais alguns minutinhos aqui para explicar uma coisa. Está aí na mídia, todo mundo vai ver isso. O pai que entrou com uma ação para exonerar-se do pagamento, ou seja, deixar de pagar alimentos para uma filha. Essa filha tem 26 anos e estava tentando fazer a graduação, pulava de um curso para o outro e tal, e não terminava nunca. A justiça pôs fim a isso. Cancelou, ou seja, exonerou o pai da pensão. Parece que é um caso isolado. Mas, gente, isso acontece muito, tá? Muita gente está aplicando isso aí na vida. Ou seja, o pai paga os alimentos até que o filho se forme na faculdade ou até completar os 24 anos. E o que o filho faz? Pula de um curso para o outro e tal, não se forma. Se você, pai, está acontecendo isso com você, vai lá no colégio, na faculdade, pega o histórico escolar, pega o comprovante das transferências e ajuiza o pedido de exoneração. Tá bom? Gente, mais dúvidas aí? Hoje eu extrapolei todos os horários aqui, já estou com 1h quase meia de live, tá? Vou encerrar. Agradeço a todo mundo. Poderosa Loira, seja bem-vinda. Mary, Ronaldo, tá? Eu vou me despedir de vocês. Amanhã, meio-dia, eu estou aqui de volta para conversarmos aí sobre direito. Se você tiver sugestão sobre um tema, coloca aí. E sobre aposentadoria ou benefício previdenciário para anemia falciforme, vou tentar hoje mesmo fazer um vídeo de resposta aí, vou postar. Aqui a live vai para o YouTube e para as outras redes, tá? Com um pedacinho, é claro, quem quiser um inteiro teor, vai lá no YouTube e os vídeos de resposta também. Comunhão parcial de bem, qual a regra? Edson, comunhão parcial, casou hoje, tá? Amanhã comprou um helicóptero, depois da manhã se separou, helicóptero meio a meio. Ah, mas ela não trabalha, ela não... Problema de quem casou com ela nessas condições, né? Serve para ele também. Ah, mas enquanto eu trabalhava lá, eu era gerente do banco e ele ficava à toa. E eu comprei 2 apartamentos. Beleza, um dos apartamentos é dele. É a regra, tá? Comunhão parcial. Parcial significa que todos os bens constituídos na constância da união são divididos meio a meio. Gente, vou encerrar. Fiquem com Deus. Obrigado a cada um que esteve aqui, tá? Um forte abraço. Até amanhã.